querida paróquia, estimados irmãos e irmãs presentes aqui na igreja e também vocês que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira coisa que nós precisamos pensar nesta noite de terça-feira é o que nos fez sair de nossas casas para nos reunir na casa de Deus e celebrar a novena à nossa padroeira. Parece uma pergunta simples, pois cada um de nós carrega no coração o anseio, o pedido, o desejo, a ação de graças, que nós queremos depositar de maneira individual aos pés da Mãe de Deus e nossa Mãe, para que tudo isso seja entregue imediatamente nas mãos de seu Filho Jesus Cristo. Mas nós precisamos pensar que talvez o maior motivo para nos reunirmos numa novena e nos colocar em oração está naquilo que é maior do que nós mesmos. Está naquilo que é maior do que os nossos próprios anseios. Celebrar uma novena é sempre a oportunidade de nos fortalecer como comunidade discipular de Jesus. É este o primeiro e o grande motivo para promover uma novena, sobretudo da padroeira de nossa comunidade paroquial. Aos pés de Nossa Senhora e alimentando-se todos os dias de seu Filho Jesus Cristo, nós vamos nos tornando verdadeiras comunidades. Comunidades formadas pelos discípulos de Jesus, que ouvem a sua palavra, a meditam e aguardam no coração e conseguem formar verdadeiramente a comunidade que Jesus deseja. Aquela que coloca em primeiro lugar aquilo que é bom para todo mundo. Aquela que coloca em primeiro lugar aquilo que fará bem para a nossa comunidade como um todo. Pois se a comunidade inteira se sente realizada, se sente motivada e trabalha de verdade em prol da evangelização, imediatamente a nossa vida individual caminha junto e feliz com a nossa comunidade. Com isso, eu não quero dizer a vocês que nós não podemos apresentar os nossos pedidos, fazer a nossa ação de graças, trazer a nossa motivação individual e particular para esta novena. Mas uma simples mudança de entendimento faz com que nossos pedidos individuais se tornem ainda mais agradáveis ao coração de Deus. Vou me explicar melhor. Acho que com um exemplo fica mais fácil. Vamos imaginar que você venha diante da padroeira nesta novena para pedir a graça de um emprego. Que bom! Você está querendo sustentar a si, a sua família, com dignidade, com o suor do seu próprio trabalho, mas ao apresentar este pedido individual, nós precisamos pensar também nos muitos membros de nossa comunidade paroquial que enfrentam a mesma dificuldade. Lembrar de mim, mas também dos outros. Se a graça é a saúde de alguém específico ou sua própria, lembrar-se também das tantas pessoas que enfrentam a dificuldade da enfermidade. E assim, nós vamos colocando nas mãos de Jesus, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, a nossa comunidade como um todo, vencendo o egoísmo, vencendo a individualidade, o individualismo, nós vamos conseguindo construir verdadeiras comunidades de fé, onde todos
são vencedores e ninguém fica para trás. E essa inspiração para celebrar uma novena vem da própria palavra de Deus, a qual nós acabamos de ouvir e que nos mostra Jesus numa atitude orante. E Jesus não louva a Deus apenas pelos seus próprios feitos. Jesus não louva a Deus por um grupo pequeno de pessoas. Mas Jesus apresenta o louvor ao Pai por todos aqueles que, ouvindo a sua palavra, guardam-a no coração, pois são pequeninos. Não no sentido de inocentes, mas no sentido de confiantes. Somente os pequeninos, que conhecem o seu lugar diante de Deus e dos outros, podem oferecer ao Senhor um coração aberto para ouvir a sua vontade, para guardar a sua palavra e assim realizar os seus ensinamentos. E inspirados nesta atitude de Jesus, nós também, além de abrir o nosso coração diante dele, lembramo-nos de tantos, sobretudo os menores, que precisam também da nossa intercessão, do nosso pedido, e que nós devemos a obrigação de trazê-los em nossas orações e em nosso coração. Fazemos isso porque, a exemplo dos discípulos de Jesus, nós o conhecemos. Nós fazemos a experiência de estar diante dele, pois aquilo que Jesus diz, em particular aos seus apóstolos, também no evangelho que acabamos de ouvir, ele continua dizendo a cada um de nós. Mas quando nós lemos este evangelho, nós pensamos automaticamente: que sorte tiveram os apóstolos de Jesus, pois caminharam com ele pela Terra Santa, sentaram aos seus pés para ouvir os seus ensinamentos, partilharam com ele, não uma, mas diversas vezes, a mesa da refeição. E naquela última feliz ceia, tiveram a oportunidade de alimentar-se do próprio Cristo, entregue pelas próprias mãos de Jesus. Que sorte a deles! Se nós tivéssemos esta mesma sorte, a nossa vida seria diferente. Se nós tivéssemos esta mesma oportunidade, nós jamais vacilaríamos na fé. Se tivéssemos esta graça de conviver pessoalmente com Jesus, nós nunca mais nos tornaríamos fracos. E fortalecidos pela presença do Cristo, caminharíamos sempre unidos como comunidade até o dia feliz do encontro definitivo com o Senhor. Mas estas afirmações que podem vir ao nosso pensamento, encher o nosso coração e até mesmo a nossa conversa familiar e comunitária dentro da igreja, são também afirmações, vamos dizer, quase falsas. É uma falsa impressão de que os apóstolos tiveram uma experiência que nós não temos. Pois se eles caminharam com Jesus, nós também caminhamos com ele. O levamos no nosso coração e, na certeza de que ele nunca nos desampara, caminhamos com o Senhor, não pelos caminhos da Terra Santa, mas pelos caminhos da nossa cidade, do nosso trabalho, das nossas casas, dos ambientes de convivência, tornando assim também estes ambientes santos ou cheios de santidade. Se eles sentaram aos pés do Mestre Jesus para ouvir os seus ensinamentos e guardar as suas promessas, nós também o fazemos. De maneira especial nas assembleias litúrgicas, quando a palavra de Deus
é proclamada solenemente e nós, com ouvidos de discípulos, permitimos que a palavra entre em nossa vida e faça no nosso coração a sua morada. Mas também em outros momentos, quando nós temos coragem de tirar a poeira das Sagradas Escrituras que estão nas nossas estantes e sentados, meditamos a palavra e permitimos que o Senhor esteja também nos nossos lares. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, estamos também nós, tendo a grande oportunidade de sentar aos pés do Mestre Jesus. Também partilhamos com Ele a mesa da refeição, a mais sublime de todas elas, o banquete sacrificial de Jesus, que em cada liturgia ou eucaristia celebrada se faz presente em nosso meio em corpo, sangue, alma e divindade. É o mesmo Jesus que habitou o ventre imaculado de Maria, que nasceu na gruta de Belém, que caminhou pela terra santa, que escolheu os seus apóstolos, que ensinou e alimentou as multidões, que morreu por nós no alto da cruz e que foi ressuscitado pela graça de Deus Pai, e que continua, mesmo tendo subido para junto do Pai, presente nas nossas comunidades de fé. Assim, somos nós também bem-aventurados, pois nossos olhos veem, nossos ouvidos ouvem, nossos corações acolhem, e assim nós não teríamos nenhuma desculpa para fazer a vontade de Deus acontecer a nossa vida. Esperamos o encontro definitivo, é verdade, e o advento nos lembra muito bem isso. Mas enquanto este encontro definitivo e sublime não acontece, nós nos encontramos com o Senhor nos lampejos de céu, pelo nosso caminhar de fé, pela palavra proclamada e guardada, pela Eucaristia que nos alimenta e que é adorada por nós e que nos faz sempre mais viver a vontade e a verdade do Senhor nosso Deus. E por último, mas não menos importante, ainda um outro encontro, ainda também sublime. Quando nós nos colocamos à disposição, sobretudo dos que mais necessitam de nós, estendendo nossas mãos às suas necessidades, oferecendo os nossos ouvidos aquilo que eles precisam nos dizer, oferecendo o nosso coração para que eles partilhem conosco os seus sofrimentos. Nós nos encontramos com o Senhor aí também, nestes nossos irmãos e irmãs que necessitam de nossas mãos estendidas, para que no nosso toque, que está proibido, para que na nossa atenção e na nossa ajuda cotidiana, encontrem em nós a presença de Jesus. Numa troca, eles se encontram em nós a face de Jesus misericordioso, e nós encontramos neles a face de Jesus, que se alegra com as nossas atitudes. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, vamos formando não apenas verdadeiras comunidades de discípulos, mas uma verdadeira família, que vence as suas dificuldades, que sabe partilhar as suas dores, que consegue partilhar também as suas alegrias e momentos de felicidade, e assim, nenhuma situação, nenhuma intempérie da vida, nenhuma dificuldade que nós podemos enfrentar se tornará maior do que o Senhor que nunca nos abandonou. Vivemos um ano muito difícil, que está quase acabando. Nem acredito que já é dezembro. Eu não sei vocês, mas na minha cabeça está difícil acreditar que já é dezembro. Foi um ano de muita dificuldade, de muita provação, de muito medo em algumas vezes, de muita falta de esperança e algumas vezes de falta de fé. Mas nós sabemos
que aqueles que permaneceram fiéis, não por si mesmo e suas próprias forças, mas porque sabiam que o Senhor nunca nos desamparou e nunca ficou longe de nós. Pelo contrário, nos ofereceu uma nova oportunidade de redescobrir coisas que nós já havíamos esquecido. A oração familiar, a presença verdadeira nas nossas casas, os momentos de partilha e de convivência, a oração individual para que a nossa comunidade estivesse também alimentada. Tudo isso é graça de Deus. E se até aqui o Senhor nos sustentou, a confiança de que Ele nunca nos desampara deve continuar sendo alimentada dentro de nós. Para que vençamos esta e qualquer outra dificuldade, precisamos nos fazer e formar verdadeiras comunidades. Descobrimos que sozinhos nós não podemos fazer muita coisa, mas quando unidos, cuidamos de nós e dos outros, nos preocupamos com a necessidade dos menos favorecidos e nos colocamos à disposição do Senhor, vencemos e continuaremos a vencer, pois o Senhor nos fez e nos quer comunidade. Ou nós aprendemos que a novena nos faz comunidade discipular de Jesus, ou nós ainda não aprendemos a ser seguidores do Mestre. Que como comunidade, unidos cada vez mais, tenhamos a certeza da graça que nos sustenta e da vitória de Deus em nossas vidas e na vida de nossos irmãos e irmãs, que já é certa e não tardará em chegar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.